Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula 15 da disciplina de Biologia Celular. Hoje nós vamos falar da actina. A actina é um dos três elementos que forma o citoesqueleto, juntamente com microtúbulos e filamentos intermediários. A actina ela está presente em todas as células eucarióticas. Dentro da célula, ela está dispersa por todo o citoplasma, formando uma trama de filamentos delgados e flexíveis. Em algumas células, ela está em posições bem específicas, como, por exemplo, nas microvilosidades, estereocílios, algumas junções. Na célula muscular, tem uma quantidade bem expressiva de actina nos sarcômeros. Mas, de forma geral, em todas as células, a actina está presente no córtex celular, ou seja, logo abaixo da membrana plasmática. O filamento de actina, ou microfilamento de actina, é formado por proteínas globulosas chamadas actina G. Então, várias moléculas de actina G, utilizando ATP, vão se polimerizando e formando, então, uma proteína fibrosa. Da mesma forma que novas actinas G são adicionadas para formar um polímero, para formar o microfilamento de actina, também é possível acontecer a despolimerização, onde proteínas fragmentadoras conseguem fragmentar essa proteína fibrosa, que são os microfilamentos de actina. Portanto, dentro de uma célula eucariótica, tanto o microtúbulo quanto a actina têm a capacidade de polimerizar e despolimerizar. Com essa característica, o citossol das células ora está no estado mais sólido, ora está no estado mais líquido. Portanto, essas duas proteínas que formam o citoesqueleto têm uma importância muito grande em mudar a consistência do citossol. Outra característica da actina é estar envolvida em diferentes funções da célula, como, por exemplo, uma função estrutural, como nós também já vimos para os microtúbulos. Mas se a actina ela tem como função dar o formato da célula e manter este formato, ela não pode toda hora estar despolimerizando, sendo fragmentada. Então, quando a actina tem como função principal a estrutura, a forma, esta actina tem filamentos que estabilizam, e aí as proteínas fragmentadoras não conseguem atuar. Em quais locais isto é muito importante? No próprio córtex celular, para a célula não mudar o seu formato, nas microvilosidades, estereocílios, junções e também no sarcômero. A actina, como já foi dito, tem uma importância muito grande no que se diz respeito ao formato da célula. Nós sabemos que existem diferentes células no nosso corpo e células com formatos bem diversos. Quem mantém este formato? Entre os elementos está a actina. Aonde a actina está? Como vocês estão vendo nesse esquema, nós temos a membrana plasmática ligada às proteínas de membrana plasmática. Existem proteínas de ancoragem aonde a actina está ligada. Com isso, a actina está logo abaixo da membrana plasmática, contribuindo para dar a forma da célula. Quando acontece algum problema nesta proteína que faz a ligação da actina com a membrana plasmática, aí surgem algumas doenças, como esta demonstrada, que é a distrofia de Duchenne, onde uma proteína de ligação, que é a distrofina, ela não é produzida. Então, a actina não se prende à membrana plasmática. Sendo assim, mesmo a célula muscular tendo a actina, ela não pode exercer sua função de contração. Ou, por exemplo, nas hemácias. Quem mantém esse formato bicôncavo da hemácia é a actina.
Quando a actina, que é uma proteína, ao longo do tempo desnatura, a hemácia perde o seu formato bicôncavo. E assim, quando passa lá no baço, a hemácia não é reconhecida e os macrófagos retiram essa hemácia de circulação. Por isso ela tem mais ou menos uns 120 dias. Esse tempo é o tempo que acaba levando para haver a mudança do formato da hemácia. Quando muda o formato, ela é retirada de circulação lá no baço. Outro lugar que a actina é muito importante e tem uma quantidade bem expressiva são em duas especializações da membrana plasmática. Uma delas, as microvilosidades, que estão presentes no sistema digestório, nós também temos lá no sistema excretor, e a outra são os estereocílios, que estão no epidídimo. Em ambos os casos, a microvilosidade como o estereocílio, elas aumentam a região da membrana plasmática, como dedos de uma luva. Com isso, por exemplo, lá no intestino, é possível aumentar uma área para haver absorção de nutrientes. E lá nos estereocílios, aumenta a área para ver a modificação do líquido onde o espermatozoide está passando por processos para levar à sua maturação. Enfim, nos dois casos, microvilosidade e estereocílio, a função é aumentar a área para trocas. Só que este aumento de área da membrana plasmática tem que ser sustentado interiormente pelo citoesqueleto, porque senão isso não manteria a sua forma. Se não mantivesse a sua forma, não ia executar a função a qual é tão importante, que é aumentar a área de absorção ou de trocas. Por isso, dentro das microvilosidades ou dos estereocílios, nós temos ali, mantendo este formato, a actina, como nós podemos ver aqui na microscopia eletrônica de transmissão, e aqui no estereocílios nós vemos esse esquema. Outro lugar que a actina está presente é em algumas junções intercelulares, que é a junção de oclusão e a junção aderente, e também entre a célula e a membrana basal, que é a adesão focal. Nestes lugares, a actina ela se prende a proteínas da membrana plasmática e, consequentemente, todas as células permanecem unidas através desse citoesqueleto. O citoesqueleto de uma célula indiretamente está ligado ao citoesqueleto de outra célula, como nós podemos ver neste esquema. E na membrana basal, a mesma coisa. A célula ela não vai se soltar conforme os atritos que sofrer, porque ela está presa à sua base, que se chama membrana basal. Adesão focal, zônula de adesão, que prende células entre si, e a zônula de oclusão. Então, até agora, o que nós vimos é a importância da actina para manter a forma, para prender uma célula a outra ou uma célula à membrana basal. Mas também a actina, assim como o microtúbulo, ele forma trilhos por onde proteínas motoras vão se deslocar e fazer a movimentação de grânulos de secreção ou macromoléculas, como RNA, enzimas. E neste processo, ele carrega vesículas e permite a exocitose de material. Aquele evento que nós já vimos na outra aula de ciclose, ou seja, movimentação do citoplasma em células vegetais, é promovido pela actina, ou seja, a actina serve de trilho para as proteínas motoras carregarem o citoplasma. Outra função muito importante da actina é a própria movimentação da célula. Então, vamos lembrar, existe a movimentação intracelular, onde nós temos microtúbulo e actina envolvidas,
sendo que quem caminha por cima da actina e do microtubo são as proteínas motoras, mas agora vamos falar do movimento da célula inteira. Onde isso acontece? Principalmente células de defesa, né? As células elas têm que alcançar os patógenos, para isso elas têm que locomover. Como que uma célula se locomove? Ela projeta a sua membrana plasmática e depois ela vai em direção àquela membrana plasmática, fazendo aquilo que conhecemos como movimento ameboide, que é melhor exemplificado aqui nessa célula de defesa que está atrás de um patógeno. Então, a formação desse pseudópodo é causado, é promovido pela actina. Novamente, havendo aquele processo de polimerização em direção à região onde vai haver a locomoção. Então, a actina força a célula à projeção da membrana plasmática e a célula se locomove para aquela direção. Como nós estamos vendo neste esquema. Há a polimerização da actina no sentido onde vai haver o deslocamento da célula. Outro movimento envolvido também é a exocitose e a endocitose. Então, aqui nós estamos vendo que acontece a endocitose, forma-se uma vesícula endocítica, mas isso só é possível porque a actina, que está logo abaixo da membrana plasmática, promove a entrada da membrana plasmática e depois o corte, formando então esta vesícula endocítica. Outro movimento causado pela actina na célula é quando uma célula está no processo de divisão. No processo de divisão celular acontece a citocinese, logo após a telófase. Ali forma-se um anel de constrição, onde tem actina e miosina, e esse anel vai cada vez diminuindo pela interação da actina e miosina até estrangular a membrana plasmática de uma célula, formando então duas novas células. Então, aqui nós estamos vendo uma célula no final da sua divisão, nessa região mediana vai ter a presença da actina, que juntamente com a miosina vai estrangulando o citoplasma até formar duas novas células. Talvez o movimento que você mais lembre relacionado à actina é o movimento das nossas células musculares, o movimento dos nossos músculos. Sim, a actina, juntamente com a miosina, promove a movimentação de cada célula muscular e, consequentemente, a força da contração de cada célula muscular somada às várias células promove a movimentação do músculo. Então, aqui nós temos o filamento de actina, aqui em cima nós temos a miosina e existem várias outras proteínas envolvidas neste movimento. Na presença do cálcio, a miosina consegue alcançar a actina e promover então o seu movimento, movimentando assim o músculo. Então, na aula de hoje, nós vimos a actina, que é um dos 3 elementos do citoesqueleto. Ela está envolvida tanto numa função estrutural quanto função de movimentação. Aqui estão algumas referências de imagens. Esse conteúdo está no capítulo 7 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!